não morre, mas vamos ver no mundo espiritual. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada aí, né? No livro, glória a Deus, no livro de Salmos, glória a Deus, 90, verso 5. Está escrito assim, ó: o homem como a erva que seca, tu os arrebata no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Ou seja, está falando aqui que o homem vai morrer, que é fácil o homem cair. Tá? Essa se chama-se a mortalidade. Mortalidade do quê? Do corpo físico. Mas existe a mortalidade do corpo espiritual. Então, existe duas mortes em uma vida. Duas mortes em uma vida. Por quê? Porque aqui você pode morrer natural e pode morrer espiritual. Mas quando você ganha vida em Jesus aqui, a tua vida aqui já vale para a vida lá em cima. Olha que interessante. Ou seja, da morte passou para a vida. E essa vida é única. Ela já tem uma ligação para com o céu. Ela já tem essa ligação. Então, a mortalidade, a Bíblia diz que Jó diz que, né, todos aqueles que habitam em casa de barro, cujo alicerce está no pó, que são facilmente esmagados com uma traça. Ou seja, o homem é fácil consumir o homem. Mas a Bíblia menciona sobre uma imortalidade, que ela não é uma imortalidade natural física, mas sim espiritual. Porque Paulo disse: se morrer para mim é lucro, viver para mim é ganho. Se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu saindo da morte, eu verei a vida. E assim como ele é, assim o veremos. Então, essa mortalidade, ela se reveste do quê? De pecado, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O mais interessante é que quem se revestiu da imortalidade. Por que da imortalidade? Por que da imortalidade? Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus ele disse assim, ó, em Lucas capítulo 20 e 36, e não pode mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, quando nós aceitamos Jesus, largamos o salário do pecado da morte, os prazeres da carne que matam e ferem o espírito, automaticamente vamos sendo resgatados pela pureza da vida que vem através da justiça de Deus, liberada pela sua palavra e sua vontade, na obediência da sua verdade. E essa obediência faz com que vocês transladam para Deus a vida errônea, ou seja, o arrependimento terreno, para que translada a ressurreição e um novo tempo no céu. Ou seja, o novo nascimento. Aí vem, como que pode o homem nascer de novo? O homem nasce de novo não no ventre da tua mãe, mas sim pelo seu arrependimento dentro de si, e fazendo com que ele nasça através de atitudes novas. Aí Paulo disse, produzir frutos dignos de arrependimento. E esses frutos fazem traslado para Deus. Por que frutos? Lembra que Jesus disse? Ele foi até uma figueira comer frutos, figos não tinha, ele amaldiçoou a figueira. Ou seja, nós somos uma árvore, temos que dar bons frutos para Deus. E assim, fazendo assim, Deus assim o come do nosso fruto. Deus também sacia do nosso fruto, aleluia, glória a Deus. Então, essa imortalidade, ela se revestida através de quê? Através da gota do sangue de Cristo. Quando Cristo sangra na cruz do Calvário, ele derrama teu sangue, ele está dando a vida dele por nós. Lembra que ele disse? Esse é meu corpo que é partido por vocês, e esse é meu sangue que eu derramei por vocês. Então, na Santa Ceia, simboliza o quê? O nascimento da imortalidade. Ou seja, vocês não vão morrer mais. Mas espera aí, pastor Júlio, eu vi o pastor Zezinho morreu. Ele não morreu, ele saiu da morte para a vida. Porque ele saiu da morte para a vida, aleluia. Vamos catar um exemplo, como você tem valor. Tá vendo essa garrafa de Coca? Ela tem algum valor? Sim ou não? A Coca-Cola tem algum valor? Sim ou não? Tem algum valor essa garrafa? Ela não tem valor. Por que ela não tem valor? Porque o que está dentro dela, o maior valor não está mais. Ou seja, nós não compramos a Coca pelo litro, compramos a Coca pelo líquido. Litro e líquido, totalmente diferente. Aquilo que é exterior é amassado, expõe-se embora, vira pó. Mas aquilo que é dentro, que é a alma, Deus assim o traga, Deus assim o quer, Deus assim disputa com Satanás. Ou seja, esse novo nascimento não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Aí ganha imortalidade, trazendo um renovo para o céu. E isso faz com que ganhe um valor. Assim, mesmo ainda você ganhando a imortalidade, ganhando vida aqui dentro, o líquido voltando para essa garrafa, mesmo assim, no final, essa garrafa será ficada e o líquido será ingerido. Então, o líquido é aproveitado. A garrafa, no final, sempre ela vai cair, sempre ela vai para reciclagem. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo é assim, uma hora ele vai cair, ele não presta para Deus. Deus não quer esse corpo.
Esse corpo é cheio de pecado, imundície. Deus não quer esse corpo, Deus já jogou fora a razão de ter esse corpo. Aí Paulo diz: nós traremos um corpo incorruptível de glória. Ou seja, esse corpo que não peca, esse corpo que não pensa mal, esse corpo que não vai ter malícia, esse corpo que não tem ataques, esse corpo que nós vamos receber do Senhor é um corpo totalmente diferente. É um corpo totalmente transladado pela mão de Deus. E é isso que faz com que a gente entenda da imortalidade e o seu dever de buscar a imortalidade. Então, nós vamos morrer. Todo ser humano, o destino dele é a morte, seja ele em guerra, seja em AIDS, seja ele em câncer, seja ele em pandemia, seja ele em atropelamento, seja ele o que for. Mas precisamos buscar o quê? A eternidade, porque sabemos que esse é o processo que vai passar. Então, a imortalidade, ela acontece. Olha que diz assim, ó, em João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso? Quando Jesus falou assim, todo mundo que crê no Senhor nunca morrerá. Mas como assim nunca morrerá? Mas peraí, Judas já morreu, mas como assim? Jesus não estava falando dessa morte. Jesus estava falando da outra morte. Da segunda morte. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando o quê? Tem ressurreição? Não. Porque todos os homens sem Jesus é morto. Por isso que todos os homens que morrem sem Jesus já vão para o inferno e condenação. Porque aquele que crê já está condenado. Que não crê já está condenado. Então, automaticamente, nós vemos esse translado. Essa atitude de ver que Jesus, ele está falando de um corpo, de uma eternidade, de uma morte que há de vir. Então, ainda que esteja morto. Mas por quê? Mas eu não morri porque eu estou morto. Porque todos aqueles que vivem em prazer já estão mortos. Tito fala isso. Todos que vivem em prazer já estão mortos, mesmo estando vivos. Então, ou seja, não estão limpos, não nasceram de novo, não têm a imortalidade dentro de si. Por isso que fazem obras na escuridão e fazem obras contra a palavra e contra a vida. E assim, denigrem a imortalidade. Quem está entendendo? Olha só que coisa mais linda. Então, olha o que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 2:7, ó, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e incorrupção. Olha só, Deus vai dar a vida eterna para aquele que procura fazer o bem. Deus só vai dar a vida eterna para quem procura fazer o bem. Quem procura fazer o mal, Deus não vai dar eternidade. Deus não vai pegar para si. Deus não vai tomar para si. Então, olha só que coisa interessante, que estudo interessante. Então, se você hoje não fizer ter contra a corrupção e ser incorrupto e buscar a santificação, você não consegue ser salvo. Aí vem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 53. Pois convém que isto é corruptível e se revista da incorruptibilidade. Olha lá. Corpo corruptível. Se revista da incorruptibilidade. No outro corpo, nós não vamos estar mais... Nós não vamos pecar mais, porque Deus vai nos dar outra cabeça, outra mente. O Senhor vai nos colocar de uma forma que a gente nunca, parece que nunca conheceu o pecado. É como se fosse assim, ó, eu conheci um cara ontem, mas há 10 anos eu não conhecia ele, mas eu conheci ele ontem. É como se fosse ele existir 10 anos atrás e você nunca conhecê-lo. Então o pecado no céu vai ser assim. Nós não vai conhecer o pecado, porque não vai ter mais pecado. Deus aniquilou em Satanás, ele achou essa iniquidade em Lúcifer e mandou embora. Então lá vai ser um corpo de glória, vai ser uma mente diferenciada. Nós não vamos imaginar que existiu o pecado. Então, por isso que essa incorruptibilidade, ela vai fazer justiça. Ela vai estar, vai estar juntamente nos ares com Cristo, nessa incorruptibilidade. Uma coisa interessante, também, um abraço à clínica de recuperação, todos os irmãos. Deus abençoe a cada jovem que está aí, internado, a cada um de vocês. Interessante, quem está gostando do ensino? Já compartilha já. É coisa linda que Deus me deu de ensinar. Gente, eu fico impressionado. Olha que interessante, Paulo está falando de uma casa terrena. Essa casa aqui, não, ela é a casa do corpo. Jesus disse que a casa é isso que estou à porta e bato. Qual porta? Casa tem porta. Então ele está dizendo a porta do coração da casa. Se alguém abrir, eu e meu pai entraremos nele e faremos dentro dele morada. Então Jesus vai morar numa casa, que é o corpo. Aí Paulo está falando desse tabernáculo terreno, desse aqui, ó, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Diz, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. Ou seja, quando se desfizer. Ou seja, quando vocês morrerem, a imortalidade vai ter outra casa para vocês morarem, que não é essa mais que caiu e que se corrompeu. Quem está entendendo? Não é essa mais, mas sim uma casa edificada por Deus. Ou seja, saindo da morte para a eternidade, para a vida.
E isso nos revela que essa imortalidade ela tem força, mas ela tem força somente, não somente agora, mas na eternidade. E ela precisa ser vívida em nossas vidas, ganhar a força da imortalidade. Então, é possível vencer a morte? É. Só a física que não. A física você não vence. Nem Jesus venceu a morte física. Jesus não venceu a morte. Física não. Mas ele disse, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu agrilhão? Quando ele falou da morte, a morte é eterna. Ou seja, quando Jesus entrega o teu espírito na cruz, ele fica 3 dias, ele vence a morte em relação da eternidade, não nessa vida. Jesus nunca quis vencer a morte desta vida. Essa morte tem que acontecer. Ele quer depois dessa morte uma eternidade, porque a alma é eterna. O corpo físico passa, mas a alma é eterna. Então, é por esse motivo que Jesus ele tenta trazer essa realidade para nós. Ou seja, olha, ainda que seja morto virá. Ele está falando dessa morte. Ele está falando da morte eterna. Então, muito interessante. Paulo diz também, olha só que interessante. 1 Tessalonicenses, olha só que interessante. Capítulo 4, versículo 17. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha lá. Jesus vai vir, vai arrebatar a tua igreja, vai tirar da morte para a vida, e vamos estar para sempre com Jesus nos ares. Nunca mais morreremos. Essa vida foi uma morte. Então, não dá para vocês desistirem. Não desistam. Continuem, porque vale a pena no final. O que vai acontecer aqui na internet, o que vai acontecer com o meu vizinho falando de mim, eu na justiça, eu preso, eu levando tiro, eu levando facada, isso é pouco. Isso é coisas vãs. É coisas vãs, meus irmãos. É coisas vãs. Isso é coisas vãs. Isso passa. Amém? Isso vai passar. Isso passa, meus irmãos. Coisas vãs dessa terra. Mas quando nós entendemos a responsabilidade que temos de entender que tudo vai passar e que tem uma eternidade, nós brigamos por ela. Não é afronta. Não é pessoas falando mal de você. Quem conhece Jesus de verdade não se abala. Tem um hino que fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do teu povo. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus. Quem lembra disso? Então, vocês vê, né? Vocês vê que realmente não tem como, quem confia em Deus não se abala por nada, porque é um chamado especial. Então, essa imortalidade é um chamado para todos. Então, para que se abalar, sendo que a gente pode ser imortal? É uma guerra, meus irmãos. A eternidade é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que é a eternidade. Vou pegar umas figurinhas aqui. Ó, a eternidade é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês um fato muito interessante, o que é a eternidade. Vou colocar aqui, ó. Tem 2 blocos de figurinhas aqui, tá? Aqui, ó, é uma multidão de pessoas, ó, um agrupado no outro. Aqui também é. A eternidade é somente uma porta, só uma porta. Mas são multidões querendo entrar. Quando todos querem entrar, o que acontece? Uma multidão, a porta fica estreita. Ou seja, não tem como 100 pessoas sair numa porta que cabe 2. Então a porta é estreita. E quem passa por ela? Quem passa por ela? Quem vai conseguir passar? É por força? Vai passar, vai daqui, é minha vez. É por violência, catar o cabelo da mulher, não, é minha vez de passar. Não. É por força, violência? Não, é pelo Espírito Santo. Então, nesse meio de multidões querendo ser salvo, o Espírito Santo vocaciona pessoas para passar pela multidão. Como aquela mulher rompeu a multidão e tocou em Jesus. Ela tocou pela fé. Então, são milhares de pessoas. Mas o que está acontecendo com as pessoas? A porta é uma só. Essa multidão estão brigando entre si. Estão esquecendo da porta. É um brigando com o outro. Você é falso profeta. O outro, você é uma falsa profetisa. A igreja devia se unir todos
para trazer as pessoas em fila organizadamente para a porta, a igreja briga entre eles. Eles começam a se gladiar. Se gladiar, é porque isso, é porque aqui, é porque isso, é porque aqui. E começam a se bater entre eles. Nisso, o Espírito Santo faz o quê? Sai. A porta é a mesma porta, mas o povo começa a se contender. O povo não consegue mais levar essa condição, né? Então está aqui, né, as figuras. Então, quantas multidões estão querendo entrar, mas estão gladiando entre eles, quando a porta está ainda posicionada para abrir e fechar. Lembra? Dormiram, vem o noivo, vem o esposo. Então a eternidade, ela não é por força nem por violência, ela é pelo Espírito. Então temos que fazer o quê? Esperar o tempo certo, entender as estações da eternidade, compreender, analisar nós mesmos. Na Santa Ceia Paulo diz, analisar nós mesmos, fugir, né, de brigas, dissensões, de contenda entre irmãos, olhar para si, olhar para o teu coração, entender o que está passando na tua cabeça, estimular dentro de você o prazer da oração, do jejum, da consagração, e aí você vai conseguir enxergar a porta. Porque senão, se vocês brigarem entre si, a lamparina se apaga. E se apagar a lamparina, a porta está na escuridão. E como vamos achar a porta sem luz? Como eu vou encontrar uma porta sem lamparina acesa? Então, essa imortalidade é a porta que é estreita, mas tem um problema, tem fariseus na porta. Jesus disse, eles não entram e não deixam ninguém entrar na porta. São pessoas religiosas, que não querem que você seja salvo, que não querem que você esteja uma vida da eternidade com Cristo. Essas pessoas, elas estão na frente da porta. Elas estão tentando fazer com que você não passe, ou seja, elas não entram, elas não vão entrar. Pelas suas atitudes, elas não entram no céu. Mas elas vão entender, né, para ir esse tipo de situação. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando esse tipo de comportamento. O comportamento de vocês saber que a direção do processo da eternidade, a direção, ela é uma só. Ela faz com que você recusa, né, a morte humana, recusa ela. Ou seja, se vir a morte, seja bem feito. Você recusa ela, você não fica mais com medo da morte. Você recusa, fala, morte, não vou colocar você como os principais pontos, não. Porque se eu morrer, eu vou morrer, eu sei para onde eu estou indo. Então, o quanto nós temos vida para revestir da imortalidade, ainda é tempo. Ainda é tempo. Você tem ainda a oportunidade de se revestir. Você ainda tem a oportunidade de você se revestir, né, da imortalidade. E quando isso acontecer, automaticamente você vai ser chamado de quê? Cidadãos do céu. Apóstolo Paulo diz, cidadãos do céu, herdeiro de Deus. Uma coisa interessante também, que é essa mortalidade da alma, a Bíblia diz assim, em Eclesiastes capítulo 12, versículo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, está voltando. Na hora que você morrer, você vai voltar. Mas, e o espírito volta para Deus. E a alma? A alma tem um destino. Espera aí, pastor Júlio, você foi um adúltero, você foi um drogado, você foi um mentiroso, você fez isso, você fez aquilo. Adiantou enganar o povo? Adiantou enganar o povo? Adiantou a igreja? Sim ou não? Valeu do que eu enganar vocês? Eu vou para o inferno. Deus não vai poupar a minha vida. Deus não vai poupar a minha alma. Não adianta. Não adianta, pastor Júlio. Se eu estiver fazendo coisas que não convém, eu vou ser lançado à espada. Não adianta. Então, por isso que o homem não precisa me julgar. Porque eu sei das minhas consequências. Você em casa sabe. Todos nós sabemos. E nesse dia o julgamento vem do Senhor, não vem do homem. O homem não pode parar aquilo que um dia Deus colocou no seu coração. Então, é esse motivo maior de estarmos entendendo que a visão é outra. A visão é tridimensional. Ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Então, precisamos fazer o quê? Continuar. Vocês não podem parar. Vocês não podem retroceder, porque o que há de vir para nós é coisas muito mais valiosas. O que há de vir para nós são coisas muito mais gloriosas. A Bíblia diz que nós nunca vamos chorar.
nunca mais choraremos, nunca mais a morte, a dor, pairá em nossos corações. Então, olha o que a morte fala. Jesus falou, não tema o homem que mata a carne e mata o corpo. Não tema não, mas temei a Deus que mata a carne e manda o espírito para o fogo do inferno. Aí vem 1 Coríntios 15, 54. E quando o que é competitivo se revestir da incompatibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade. Ou seja, o que é mortal se revestiu, ou seja, um novo corpo da imortalidade. Né? Lembra também Apocalipse 24? Olha só que interessante. Peraí. Olha que interessante. O interessante é que, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e os que estiveram assentados sobre ele foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do evangelho de Cristo, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e a não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, mas reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, o que vai acontecer? Quando nós morremos, um ficará no pó da terra, a Bíblia fala isso. Outros da condenação, do inferno. Outros subirão para o seio de Abraão. Mas que, nesse dia, que os que ficarmos vivos no arrebatamento, será vestido de outro corpo. Vai vir uma luz assim, ó. Sei lá o que vai acontecer. Não sei se a mulher vai ter seio. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, né, o que vamos fazer é trazer novamente a existência daquilo que não existe, que é a imortalidade. Por quê? Olha o efeito que faz a morte. O que traz a morte? Contendas traz morte, dissensão, mentiras, calúnia e difamações. Isso é o que está mais acontecendo hoje que na internet que a gente vê. Então está trazendo a morte. Então, por que traz a morte? Não traz só a morte para aquela que tá, a pessoa que está falando. Ela está induzindo outras pessoas a praticarem a morte. Quem está entendendo? Se eu, por exemplo, por que o Lula fez com que muita gente fosse aí da esquerda? Porque ele incentivou as pessoas. Ele fez a mente das pessoas. E as pessoas acataram e cegaram seus corações. E eles estão indo para a morte. Então, se eu aqui prego o pecado, se eu estou tendo uma fase de pecado aqui, uma postura de pecado, você vai também entrar na dança. Ou seja, você fala assim, vamos agora no canal de tal fulano e vamos lá fazer isso, isso, aquilo. Mas Deus reprova essa ação. Mas você acatou e você vai lá falar um monte no canal do outro fulano. Então, automaticamente, você vai estar nesse sentido, né? Nesse sentimento. Tá bom? Então, o problema maior é esse. O problema maior é esse. Né? Agora, o que nós temos que fazer? É fazer a revolução da imortalidade. A imortalidade, lógico que palavras dói. Lógico que mentiras que falam dói. Para mim e para você. Você acha que não dói? Dói, como ser humano dói. Mas tem um juiz para julgar todas as ações. Existe um Deus no céu. Nós não podemos apressar. Nós não podemos apressar. Existe um juiz. Vocês acham que todas as vezes que nós oramos e buscamos a Deus, a gente, que primeira coisa que nós precisamos, nos perdoar nossos pecados. Porque sabemos que o temor que tem a Deus. O Deus é santo. Deus nunca pecou. Dói na hora de vontade de parar, dá vontade de parar. Mas vamos parar, sendo que temos uma alma para se salvar. Eu quero se salvar, meus irmãos. Eu quero estar salvo. Eu quero entrar no céu. E naquele dia lá eu vou entrar nesse lugar. Eu vou entrar no céu. Eu vou entrar no céu. Eu vou entrar naquele lugar. Eu não desisti da minha alma. Eu vou lutar por ela. Eu vou lutar tanto pela minha alma como pela alma de vocês. Eu entrarei no céu. Jesus me justifica e me lava e vai entrar no céu. É isso que nós temos. É o céu. O objetivo é o céu. É o céu o objetivo. É o céu o objetivo nosso, é o céu. Então, espero que vocês entendam que a imortalidade é algo que nós devemos buscar. Então, da imortalidade, todos vamos fazer participantes dela. Então, nunca deixam de buscar a imortalidade. Nunca deixem, porque se vocês buscarem uma vez, Deus há de justificar vocês até o final. Tá? Que o Espírito do Senhor Jesus quebre todo esse mal. Que o diabo caia por terra em todo mal. E nós vamos vencer essas batalhas. Porque Jesus é o Senhor, santo, justo, poderoso, glorioso e Deus nas alturas dos céus. Nós vamos chegar no céu. É para lá que nós queremos ir. Vamos tentar, cada dia mais, ser mais santos com Deus. Ser mais justo com Deus. Tentar errar menos. Tentar trazer a mortalidade para nós mesmos. E assim fazemos, nós vamos conseguir. Errar, todo mundo erra. Pecar, todos pecaram. E que instituídos estão na glória de Deus. Então é isso. É isso que devemos fazer.
Nós vamos fazer esse sentimento acontecer. O sentimento da imortalidade. O sentimento de buscar o Senhor. Não olhe, meus irmãos, para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Jesus. Olhe para a tua vida. Porque as pessoas que jogam à direita e à esquerda, eles querem que você tire o foco daquilo que você tem a fazer. Né? É aquilo que você tem que fazer. Então, pega isso como exemplo. Sabe? Façam a vontade de Deus. E façam com que Deus conclua em vocês a perfeita e boa, agradável vontade dele. Olha, lembrando que a imortalidade, ela faz o efeito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. É claro, meus irmãos, que é necessário que tudo isso aconteça. É claro que é necessário que as pessoas entendam nesse exato momento, abrindo vídeos, fazendo vídeos, tentando contra a minha vida. Mas era necessário acontecer. Porque quem nunca sofreu, quem nunca foi magoado, quem nunca foi aborrecido, e quem aborrece seu irmão já é homicida. Então, estão me matando? Não, porque eu estou buscando a imortalidade. Eu estou olhando para tudo o que passou, mesmo ainda se ter acontecido, olhar e provar como prova, como objetivo de mudança. E é isso que precisamos fazer. Olhar para o foco de Jesus, porque enquanto estivermos vivos, temos ainda a chance e a esperança de entrar no céu. E é isso que temos que fazer. Cada um pegar a tua cruz, seguir até o final. E é isso que precisamos fazer. Sabe? Vamos vencer e vamos, assim, sobressair nesse fato. Queria fazer uma nota de repúdio no final desse vídeo. Os vídeos estão circulando falando que eu sou agressor, né, de esposa. Isso é uma tremenda mentira. Eu nunca agredi, né, nunca fiz tal coisa que estão fazendo aí. É triste ouvir o que eu estou ouvindo ultimamente nesses dias. É algo muito, muito complicado de se ouvir, né? De se ouvir. E eu fico triste com esse tipo de situações. Estão já aumentando neve em cima da montanha. Eu fico triste. Chegou para mim agora, né? As pessoas dizendo, né, que eu fiz isso, fiz aquilo, mas espero que no dia do juízo lá, tanto no tribunal de Cristo dos homens, sejam prova suficiente. E espero que saibam o que estão falando. Porque não estão magoando o meu coração. Estão magoando o coração de Deus. Estão magoando, né, o coração, o meu coração, né, a minha vida, né. Espero, né, que isso venha ter um final, e o final de justiça, porque é muito triste. Eu não vou parar por causa dos tais, vou continuar. Espero que Deus abençoe eles. Eu estou vivendo um novo tempo na minha vida, de decisão, é claro, né? Dando os últimos ensinos para ver qual destino eu vou tomar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi caçado, ele foi o quê? Ele saiu de Jerusalém. Então, eu estou orando ao Senhor e lembrando, né, que hoje vamos estar em oração ao Senhor. Vamos buscar a sua face. Estarei ainda nesse trabalho da Cracolândia. Os irmãos acompanhem. Quem gostou do ensino, diga graças a Deus. Estamos falando que eu sou um assassino, adúltero, usuário de drogas, que mais? Tem muitas coisas mais aí que está sendo, né, eu vou estar tomando as devidas providências, né, então espero que estou indo fazer, né, todos os exames possíveis aí, e eu vou estar passando todo para vocês aí. Lembrando também que eu queria agradecer a Deus por tudo que vocês têm feito pela minha vida. Lembrando que a imortalidade é o fruto da conquista da eternidade. Busca a imortalidade. Busca a imortalidade. Busca a imortalidade, porque eu sei que Deus, ele é fiel, né? Vou deixar aqui para vocês Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. O coração do sábio, olha só que interessante. Olha só. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando? Aí estou falando do Lula, né? Mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho e falta-lhe entendimento? Ele diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador. Não deixa o teu lugar, calmo desfaz grandes erros. Ainda um mal que vi debaixo do sol. Eu que procede do governador, ou seja, o governador é aquela pessoa que quer ter autoridade, que quer governar. O tolo posta em grandes alturas, mas os ricos sentados em lugar baixo.
viu os servos a cavalo, o espírito andando a pé como servo sobre a terra. Quem fizer uma cova, cairá nela. Quem romper o muro, será mordido por uma cobra. Então, é realmente uma reflexão muito interessante. Então, façam isso. Não deixam. Comentem aqui. Que Deus abençoe. Os moderadores que eu pus, né? E peço, né?